I am interested in the audience. Obviously, they're going to sit there and say, show me. I know what's coming next. I have to say, do you? Olá, bem-vindos ao Cinemardem. A gente já falou aqui sobre livros de cinema, livros que tratam da feitura de um roteiro, e quem conhece cinema, quem acompanha cinema, quem é apaixonado, aficionado por cinema, sabe que existem livros e livros, milhares e milhares de livros que tratam de cinema. Sejam falando da vida dos diretores, dos seus atores e atrizes, de técnicos, seja falando da própria história do cinema, dos diferentes gêneros, dos movimentos cinematográficos, das escolas cinematográficas. Livro, na boa, é o que não falta sobre cinema. Mas existe um em particular que talvez seja um dos melhores livros já publicado sobre cinema. Eu estou falando desse daqui, Hitchcock, Truffaut, que é resultado de uma longa entrevista, de várias entrevistas, na verdade, concedidas pelo cineasta Alfred Hitchcock a um outro cineasta, François Truffaut. Vamos contextualizar um pouco a situação. François Truffaut fez parte daquela equipe que escrevia sobre cinema no Cahiers du Cinéma, a principal revista de cinema de todos os tempos. Trabalhava junto com Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, com Éric Rohmer sobre a editoria, sobre a chefia do André Bazin. E nesse período em que ele escreveu para Cahiers du Cinéma, não só ele, como os outros colegas de redação, eles reavaliaram uma série de obras de diretores americanos que as pessoas simplesmente não davam o devido valor. Eles reconheceram nos trabalhos de John Ford, Howard Hawks, Anthony Mann, Billy Wilder e Alfred Hitchcock trabalhos de verdadeiros autores. Você tem que lembrar que os franceses dessa geração, os franceses da Nouvelle Vague, defendiam o cinema de autor, aquele cinema que tinha algo a dizer, que trazia a assinatura de seu realizador. E desse grupo, o mais apaixonado por cinema sempre foi o François Truffaut, era um cinéfilo declarado. E de todos os cineastas dele, o favorito sempre foi Alfred Hitchcock. E no comecinho dos anos 60, ele teve a oportunidade, contando com a ajuda de uma americana, Helen Scott, de gravar uma série de entrevistas com Alfred Hitchcock. Essas entrevistas foram gravadas ao longo de mais ou menos 2 anos, no início dos anos 60, e em 1967 foi finalmente degravada, organizada num livro que teve o seu lançamento. Contou, como eu já disse, com a ajuda da Helen Scott, que ajudou na editoração desse material. E o que é que consiste esse livro que se chamou Hitchcock Truffaut? Na verdade, é uma longa conversa entre dois apaixonados por cinema. E no caso do Hitchcock, ele não poderia ter encontrado um interlocutor, um entrevistador melhor do que o Truffaut para falar sobre sua extensa obra. O Truffaut, como profundo conhecedor da filmografia do Hitchcock, fez as perguntas certas, as perguntas adequadas, e o Hitchcock, ao encontrar um interlocutor tão inteligente, tão profundo conhecedor de sua obra, foi sincero, aberto em todas as respostas que deu. O livro que resultou dessas longas conversas é mais do que um livro para apaixonados por cinema. É também um grande livro para a vida como um todo, porque ele é profundo em tudo o que ele aborda, em todos os questionamentos que são levantados, que fazem parte da vida tanto do Truffaut como do Hitchcock, e também é uma grande aula de cinema. É quase que uma bíblia
para qualquer apaixonado, para qualquer pessoa que pense em fazer cinema algum dia. O livro Hitchcock-Truffaut é leitura obrigatória. Esse livro teve o seu primeiro lançamento aqui no Brasil no início da segunda metade da década de 1980, uma edição muito bonita, lançada na época pela editora Brasiliense, que está esgotada hoje, você só encontra em alguns sebos e com um preço muito caro. Mais recentemente, há mais ou menos uns 5 anos, saiu uma reedição desse livro, atualizada com uma nova tradução, lançada pela Companhia das Letras. É uma espécie assim de edição definitiva. Além do conteúdo dessa longa entrevista, que é um conteúdo muito poderoso, muito rico, o livro também é ricamente ilustrado e traça um painel bem completo de quase toda a filmografia do Hitchcock, até, vamos supor, o período melhor de toda a carreira do Hitchcock. Ano passado foi lançado nos Estados Unidos um documentário dirigido pelo Kent Jones, justamente em cima do material que deu origem a esse livro. Ele resgatou o áudio dessas entrevistas, gravou depoimento com diversos cineastas que foram bastante influenciados pelo Hitchcock, como David Fincher, como Peter Bogdanovich, como Wes Anderson e alguns outros, e fez um grande apanhado visual de toda essa obra do Hitchcock, intercalando com os áudios gravados pelo Truffaut que resultaram nesse livro. Esse filme já foi, que se chama Hitchcock-Truffaut, é o mesmo nome do livro, já foi lançado em diversos países do mundo e, infelizmente, ainda não tem data para ser lançada aqui no Brasil, mas já saiu em DVD tanto na Europa como nos Estados Unidos e pode ser facilmente encomendado nesses sites que trabalham com material importado, tanto aqui do Brasil como do exterior. E para quem é apaixonado por cinema, é uma pedida obrigatória, assim como o próprio livro, que é o material original. Esse registro feito pelo Truffaut sobre a carreira do Hitchcock é, sem dúvida alguma, um dos livros mais importantes e enriquecedores da história do cinema. Até o próximo Cinemarden.